Faz um vídeo para o canal Profecias Finais a pedido do nosso amado irmão Mateus Sebastião. Ele pede o seguinte: bom demais, irmão, faça um vídeo explicando o decreto e por que vai durar 7 anos que você falou. Por favor, gostaria muito de entender isso. Pois bem, vamos começar pela Bíblia. Vou explicar para o irmão primeiro por que vai durar 7 anos após sair o decreto dominical nos Estados Unidos para a segunda vinda de Cristo. Nós vamos começar com Gênesis, capítulo 7 e o verso 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Verso 10 do capítulo 7. E aconteceu que depois de 7 dias viera sobre a terra as águas do dilúvio. Irmãos e irmãs, assim como antes da destruição do mundo antediluviano, após Noé entrar na arca, passou 7 dias para chover, assim também, após o decreto dominical, passará 7 anos para depois chover as 7 últimas pragas de Apocalipse capítulo 16. Pois aqueles 7 dias é um simbolismo dos 7 anos que vai acontecer antes do fim do mundo. Vamos ver também a mesma coisa, mesmo simbolismo aconteceu com a nação judaica. Vamos ler em Daniel, capítulo 9, e o verso 27, que diz assim: ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então Cristo fez um concerto com muitos durante 1 semana, que é 7 dias, simbolizando os 7 anos, que foi do seu batismo até o apedrejamento de Estevão. Foi 7 anos completos. Na metade dos 7 anos, ele fez cessar o sacrifício, que foi a sua morte na cruz. Cessou o sacrifício. Assim também, assim como Deus deu 7 anos de misericórdia para a nação judaica, ele vai dar também 7 anos de misericórdia após sair o decreto dominical nos Estados Unidos para esse mundo, antes do seu final. A nação judaica, ela só foi rejeitada quando rejeitou as 3 mensagens para o seu tempo, que foi o batismo de João, o ministério de Cristo e o dia de Pentecoste, a igreja primitiva pregando Cristo crucificado e ressuscitado. Então, no ano 34, a nação judaica apedrejou Estevão. Então, a nação foi completamente rejeitada, que foi o ano 34, o final da semana profetizada em Daniel, capítulo 9, e o verso 27. E assim também, irmãos e irmãs, vai ter 7 anos de misericórdia. O mundo, antes de ser rejeitado, assim como a nação judaica ouviu as 3 mensagens para o seu tempo, assim também o mundo terá de ouvir as 3 mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 a verso 12.
antes de ser rejeitado completamente. E assim todos tenham a oportunidade, então terá luz suficiente para aceitar a verdade, se rejeitarem porque quer. Mas Deus vai conceder a cada um, a cada ser deste mundo, luz suficiente para aceitar as 3 mensagens angelicais. E só então, quando todos fizerem sua decisão, será um mundo rejeitado completamente. Isso durará também. Aquela uma semana representa 7 anos também para o final do mundo. Vamos ver também no grande conflito, no espírito de profecia a respeito dos 7 anos. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveria sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Grande conflito na página 30. E na página 36 diz o seguinte: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveria cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão túnel, sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Irmãos, assim como aquele ser estranho, antes da destruição de Jerusalém no ano 70, passou 7 anos dando um aviso da destruição de Jerusalém, assim também, após o decreto dominical, o povo de Deus passará 7 anos dando a última advertência sobre a destruição que virá sobre o mundo. E na página 36 do Grande Conflito declara ainda que a profecia do nosso Salvador não é somente para Jerusalém, mas sim também para o fim do mundo. Que Jerusalém é uma sombra da destruição do fim do mundo. Portanto, aqueles 7 anos que aquele ser estranho passou dando aviso da destruição de Jerusalém é símbolo dos 7 anos após o decreto dominical. Interessante que na metade dos 7 anos, o general Sérgio cercou Jerusalém. E pelo motivo não explicado, ele retirou o seu exército. E os discípulos que estavam em Jerusalém tiveram oportunidade de fugir para a cidade de Pela, na região de Pérea. E no ano 70, o cerco foi reassumido pelo general Tito. E ali cumpriu do aviso do ser estranho até a destruição de Jerusalém os 7 anos. E assim também, nos últimos dias,
após sair o decreto dominical, os primeiros 3 anos de aviso, e na metade dos 7 anos virá o decreto dominical mundial. Então, irmãos, é bem claro esta profecia. Os 7 dias antes do dilúvio, representando os 7 anos após o decreto dominical nos Estados Unidos. Uma semana, Cristo fez o concerto com muitos, também representando os 7 anos após o decreto dominical nos Estados Unidos. E os 7 anos que o ser estranho deu a advertência antes da destruição de Jerusalém, representando também os 7 anos após o decreto dominical dos Estados Unidos. Então, é bem claro essas profecias, e que todos nós possamos entender que realmente é assim como diz a Bíblia, como diz o Espírito de Profecias, que após a sair o decreto dominical, ainda tem 7 anos para a volta de Cristo. Agora, irmãos, eu quero explicar um pouco o que vai acontecer após o decreto dominical nos Estados Unidos. Sim, quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, então se cumprirá a profecia de Apocalipse capítulo 18. O anjo que iluminará a terra toda com a sua glória. Esse anjo representa o movimento que pregará a mensagem do terceiro anjo, um testemunho direto. E então, nesse mesmo período, ocorrerá a sacudidura. A profetisa pergunta sobre a sacudidura. O que aconteceu a sacudidura? Por que aconteceu a sacudidura entre o povo de Deus? O anjo responde: foi o motivo do testemunho direto. Irmão, nesse tempo, que quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, o povo de Deus, os que estão do lado de Deus, vê a necessidade de pregar um testemunho direto contra a besta e a sua imagem e o seu sinal. E é isso que acontecerá, a sacudidura entre o povo de Deus. Se agora as pessoas não querem pregar um testemunho direto, imagina quando sair o decreto dominical dos Estados Unidos. E é isso que acontecerá, causará uma sacudidura entre o povo de Deus. O anjo que ilumina a terra toda com sua glória iniciará assim que sair o decreto dominical nos Estados Unidos. Porém, as leis dominicais cada vez ficarão mais rígidas e as perseguições ficarão mais fortes. E os descuidosos e os indiferentes começam logo a ser sacudidos. E aquele poderoso movimento grande ficará pequeno. Isso se dará na metade dos 7 anos. Ou seja, 3 anos e poucos meses depois que saiu o decreto dominical dos Estados Unidos. E então, mais ou menos 3 anos e poucos meses, ou 5 ou 4 meses, sairá o decreto dominical mundial. E agora, foi-se o entusiasmo naquele movimento tão grande, que tem poucas pessoas agora. Essas poucas pessoas vê a obra muito além do que eles imaginavam para terminar. Agora eles sentem um verdadeiro desamparo e pedem a Deus, o seu Santo Espírito, dia e noite, orando, fazendo jejuns, vigílias. Então eles alcançam a vitória e recebem a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor.
e sai com o rosto iluminado, resplandecendo de santa consagração, dando o último aviso de misericórdia. Então, mais de 5.000 almas se converterá num dia. E aquele movimento que se tornou pequeno por causa do decreto dominical mundial, agora ficará muito mais maior do que no seu começo. Em toda vila e cidade vai haver quem guarda o sábado. Será uma obra muito maior do que no dia de Pentecostes. A chuva temporã que os discípulos receberam, agora, os que programam a última advertência recebem a chuva seródia. Nesse período, Satanás personificará a Cristo. Ele aparecerá em várias partes do mundo. E as pessoas enganadas adoram ele como se fosse o próprio Cristo. Ele abençoa as pessoas, os que têm o selo da besta, os que guardam o domingo. E diz que aqueles que continuem santificando o santo sábado estão blasfemando dele, porque ele viu luz sobre a guarda do domingo, e eles estão rejeitando, estão persistindo em guardar o sábado. E assim as nações inteiras se irão com esse povo, com o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, a partir que o povo de Deus receberá a chuva seródia, eles passarão 1.260 dias literais, dando a última advertência para o mundo. A gente vê esse verso no capítulo de Daniel 12 e o verso 7. A distribuição do poder do povo santo será 1.260 dias. É o tempo que o povo de Deus, a partir que ele recebe a chuva seródia, programará a mensagem ao mundo. Então, quando todos tomarem sua decisão, ou para guardar o santo sábado, que é o selo do Deus vivo, ou para guardar o domingo, que é o selo da besta, então Jesus sai do lugar santíssimo, tira a sua veste de sumo sacerdote, veste a sua veste de juiz e brada: está feito. A porta da graça então se fecha e começa a cair as 7 últimas pragas sobre os habitantes da terra. Por causa dessas pragas que caem sobre o mundo, sai um decreto para matar todos os que guardam o santo sábado num dia. Nesse tempo, o povo de Deus foge das vilas, das cidades, para os montes e cavernas e florestas. O povo de Deus estão em grupos, espalhados em várias partes da terra. Nesse tempo, não terá mais mensagem para o mundo. Encerrou-se a mensagem do terceiro anjo. Então se cumpre o que está escrito em Amós, capítulo 8, e o verso 11, que haverá fome, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Sairão vagabundo de mar a mar, de norte a sul, querendo ouvir a palavra de Deus, mas a porta da graça estará fechada para sempre. Então, antes do dia predito no decreto para matar todos os que guardam o santo sábado, muitos se apressam para exterminar o povo de Deus. Para o povo de Deus parece que eles vão cair sobre a presa
O povo de Deus estão espalhados em várias partes da terra, orando, pedindo a Deus livramento. Os ímpios já estão zombando do povo de Deus. Cadê? Se vós sois os únicos povo que estão com a verdade, por quê? O vosso Deus não vos livra vocês das nossas mãos? E assim na hora do maior aperto, quando o povo de Deus pensa que não terá mais escape, vai mesmo ser destruído pelas mãos sanguinárias, é nesta hora que o Deus de Israel intervirá para o livramento do seu povo. De repente, aparece um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. E então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um desses grupos que estão em oração. Então o povo de Deus ouve uma voz dizendo: olhai para cima. Eles olham e, como Estevão, eles vê Cristo à direita do Pai. E em sua forma divina, ele vê os sinais da sua crucificação nas mãos, nos lados, nos pés. E ouve dos lábios de Jesus o pedido feito antes ao Pai perante os santos anjos, dizendo: aquele que tu me destes, quero que, onde eu estiver, eles estejais comigo. Novamente eles ouvem uma voz dizendo: eles vêm, andarão de brancos com os santos anjos. Então, irmãos, é assim. Tá um denso negror, o arco-íris atravessando os céus, e de repente o sol aparece à meia-noite. De repente some, e sinais e maravilhas começam a aparecer no céu. Nuvem negra e pesada sobe e choca-se uma nas outras. Entre os céus agitados há um espaço de glória indescritível. Nesse espaço de glória indescritível vem a voz de Deus. E Deus fala: já está feito. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto. A terra inteira se levanta, dilatando como as ondas do mar. As ilhas serão atragadas pelas águas enfurecidas. As grandes cidades das nações caem por causa desse grande terremoto. E esse grande terremoto abre sepulturas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que ressuscitam para a vida eterna são aqueles que morreram de 1844 até o final. Foram os que morreram na mensagem do terceiro anjo, guardando o santo sábado. E a outra classe que ressuscita nessa ressurreição de Daniel 12:2 é a classe que matou Jesus, os mais terríveis inimigos de Cristo e da sua verdade povo. Ressuscita para contemplar a segunda vinda de Cristo, porque Cristo disse a Caifás que em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, o sol ainda de quando em quando aparece como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra em um lençol de chamas. Aparece uma estrela que brilha em contraste com o firmamento negro 4 vezes mais, quadruplicadamente. Essa estrela fala de esperança e alegria aos que guardaram os mandamentos de Deus, os que guardaram a sua santa lei.
mas fala de severidade e ira aos desobedientes e transgressores da lei de Deus. Então aparece uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobrada uma sobre a outra. As mãos abrem as tábuas e vê-se os preceitos do decálogo, como que traçados com letra de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Varre-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos breves, compreensíveis, apresenta à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero daqueles que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhe deu a sua lei para eles obedecer, mas preferiram perseguir os que queriam obedecer. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, vê que se acha sem desculpas, escolheram a quem servir e adorar, pois então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem. E então Deus anuncia o dia e a hora da vinda de Cristo. Semelhante ao mais forte trovão, sua voz recoa pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir. E no final é pronunciada uma bênção sobre os que guardaram o santo sábado. Os ímpios não podem olhar para o povo de Deus, porque o seu rosto está iluminado, igual quando Moisés desceu do Sinai. Então logo o povo de Deus vê uma nuvem negra, aproximadamente da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que a distância parece estar negra, mas ao aproximar-se a nuvem, se torna uma grande nuvem branca. O arco-íris por cima da nuvem. Jesus vem com os santos anjos, todos os santos anjos tocando, cantando trombetas. O céu se enrola como um pergaminho. E ao aproximar-se a nuvem da terra, aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus, o seu rosto se torna pálido. E o povo de Deus, o joelho do povo de Deus fica a tremer. E agora o povo de Deus clama: quem poderá estar em pé? Então os santos anjos param de cantar. E há um momento de grande silêncio. Então Jesus olha para os santos e diz: aqueles que têm coração limpo, aqueles que tiram seus ouvidos de ouvir falar de sangue, e aqueles que desviam seus olhos para não ver o mal, estes são capazes de permanecer em pé. A minha graça vos basta. Então os corações de todos os servos de Deus se alegram, e o Espírito Santo desce sobre eles. E novamente os santos anjos cantam uma canção mais forte. E novamente a nuvem em chama de fogo desce mais para a terra. Jesus olha para a sepultura dos santos, levantando as suas mãos para cima, brada: despertai, despertai, vós que dormis no pó. E os mortos que ouvirá essa voz ressuscitarão, e a terra inteira ressoará com o passado exército extraordinariamente grande de todas as nações, tribos, línguas e povo. Ele sai da sepultura com o corpo imortal, clamando vitória sobre a morte e o inferno. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E nós que estamos vivos, seremos, no momento de abrir e fechar de olhos, transformado num corpo imortal. E os santos anjos reúnem os ressuscitados e os transformados para o corpo imortal, reúne-se para ao encontro do nosso Senhor Jesus nos ares. E assim passaremos ascendendo para o céu 7 dias.
por ocasião da vinda de Cristo e pelo derramamento das 7 últimas pragas, todos os ímpios pereceram, e a terra ficará 1000 anos na escuridão. Satanás preso nessa terra durante 1000 anos, a terra totalmente sem vida, enquanto nós estamos no paraíso, no céu, durante 1000 anos. Então este é o vídeo do nosso amado irmão Mateus Sebastião, pediu para falar sobre o decreto dominical e por que os 7 anos após o decreto dominical nos Estados Unidos. Então, eis aí o vídeo para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.